receber a Camila Prazer, aqui. meu. Muito obrigado, Camila. Sei que a agenda é difícil de conciliar, né? Pedro também aqui da Boomer vai falar um pouquinho com a gente sobre marketing, vendas, performance. Mas eu acho que a ideia aqui é fazer um toque bem tranquilo, assim, trocar ideia realmente sobre a operação de e-commerce da marca. E eu queria começar, Camila, perguntando o que te motivou de fato a lançar a G-Beauty, né? Qual foi o ponto aí que você falou, não, vou fazer uma marca de beleza e entrar nesse segmento? Primeiramente, bom dia. Todo mundo aqui quer vender mais, né? Para acordar cedo, vir para cá. Eu acho que esses eventos pequenos são ótimos, porque a gente consegue conversar melhor e depois interagir aqui, que é tão bom quanto o talk, né? A interação depois. Bom, a história da G-Beauty, eu acho que algumas pessoas talvez devem ter escutado em um podcast, ela não é muito romântica. Eu não tinha esse sonho de ter marca própria, de ter toda a complexidade, né? Porque o modelo de negócio de influenciadora é uma delícia. A margem é muito boa, é tudo muito simples, você executa de uma maneira muito simples. E quando você fala de varejo, de venda de produto físico, é outro mundo completamente diferente. Mas aí eu acho que também tem a parte, o ônus da vida da influenciadora, que quem está de fora não vê tanto, que é você dedicar a sua vida ao seu trabalho, e isso eu tenho um teto baixo para isso. Eu não ofereço muito a minha vida como produto. Então eu comecei a pensar que talvez eu deveria abrir outras avenidas de crescimento. Até que um rapaz no Acre me plagiou, e aí ele fez uma marca de cabelo, Garota Estúpida, estava bombando de vender, já estava em Beauty Fair e tudo mais. E no processo de tirar ele de circulação, porque eu registro todos os nomes, assim, todas as minhas ideias, então já tinha tudo muito certinho. Apesar de eu ter começado a ser blogueira no início, eu sempre apostei em investir em estrutura. Aí eu falei, será que eu não faço isso que esse cara tá fazendo? Porque ele tá bombando. Eu fui fazer uma reunião na Nivea, na época, aqueles prédios bem chiques, e na hora que eu fui fazer o registro, que ela perguntou à empresa, que eu falei Garota Estúpida, aí a recepcionista falou assim, o shampoo, né? Aí eu falei, que filho da... Vou pegar ele. E aí a gente tirou de circulação e eu falei, eu vou fazer do meu jeito isso. Só que eu não sabia de nada, era super forasteira, eu só fazia propaganda do produto. Então eu fui atrás de descobrir os fornecedores, o que era bom, o que não era, a embalagem. Aí eu entendi que tudo que ele estava fazendo, nada servia para mim. Era um produto muito popular, o que não é ruim, eu só não conseguia comunicar. E aí fui achando os meus fornecedores, os meus parceiros, que ajudaram a viabilizar o produto que eu imaginava. Eu não queria fazer mais um produto igual a todos na prateleira, então a gente tentou fazer uma coisa, o caminho era, eu fiquei na dúvida entre maquiagem e cabelo, mas cabelo eu acho que é uma avenida pouco explorada no Brasil, com esse viés um pouco mais natural, mais glossier do cabelo, sabe? Então aí que começou a minha jornada, eu sabia que seria complexa, mas a complexidade ela vem no dia a dia e cada dia mais você, ainda mais no mundo de hoje, com a rapidez que muda, você vê como você tem que estar um passo à frente para realmente ter sucesso e executar o projeto, que não é fácil. Tem uma complexidade muito maior, né? Ainda mais sendo uma marca independente. E falando dessa questão de complexidade, desse mundo novo, que tipo de erro assim, tu passou ou vem passando, que tu tinha uma expectativa que seria de uma forma e hoje é diferente? Ainda mais que tu entrou em dois segmentos, né? Tu entrou no físico e no digital, a nível de e-commerce, né? Varejo físico. Então, tu lembra de alguma coisa assim que realmente tu falou, não, achei que ia ser diferente isso aqui e a gente mudou agora a estratégia, tá fazendo de tal forma? Enfim. Eu acho que o mundo de hoje tudo muda todo o tempo, gente. Tipo assim, quando a gente foi lançar, eu tinha uns parceiros na época que eu brinco que eles fizeram um business plan meio Disney, assim, porque eles achavam que eles estavam 3 anos atrasados na estratégia de marketing de performance, porque eles estavam, toda avenida que abre online, quando abrir, entra, porque eles, tipo, eu não sei se poderia estar falando isso, mas é meio traficante. Eles viciam você e aí depois tira. Isso em todas as plataformas. Então, o melhor momento de crescer é no início. Se chega a ser da água limpa. A gente chegou um pouco depois, então já não estava tão barato o tráfego pago para você adquirir clientes. Então, eles achavam que ia ser uma aquisição muito rápida. Mas não. Ainda mais que é uma marca que tem muito educacional envolvido. Então, ela depende muito de conteúdo, etc. Então acho que esse é o ponto. Não, o retrato ele não é nunca o do momento, ele está sempre se atualizando. O Mark Zuckerberg respira alto lá, muda toda a nossa vida aqui, né? A gente sabe que de um dia para o outro. Então eu acho que isso um ponto e o outro, conversar muito com outras pessoas. Eu ligava para todo mundo que eu podia, meus amigos do Enjoei, fundadora do não sei o quê. O que deu errado aí? Me fala aí, por favor, o que deu errado para poder tentar passar esse erro. Então assim, eu teria escolhido fornecedores diferentes do início, se eu pudesse, teria me poupado
Tipo, muita coisa, plataforma de e-commerce, porque aí depois para mudar é chato. Então, assim, eu acho que você tentar partir de um lugar que você aprendeu com erros de outras pessoas, erro básico, porque confusão sempre vai ter, tá? O dia a dia é confusão. Já ajuda muito. Então, eu acho que quando você escolhe uns parceiros bons, assim, eu acho que já é meio caminho andado, sabe? Exato. E quando, até pegando um gancho, né, quando a gente fala sobre mídia paga, eu acho que é um assunto em comum para todo mundo aqui, né? Em algum momento, as empresas aqui, elas compram mídia. Sim. E é uma estratégia bastante eficiente para início de marca, principalmente quando você não tem um background de influência tão grande, né? Então, quando você olha sobre esse espectro de que eu preciso adquirir novas pessoas, eu preciso fazer com que a minha marca, o meu produto, ele chegue para novas pessoas, basicamente você tem a mídia, o algoritmo, onde basicamente você está comprando dados para alcançar pessoas, né? Só que quando a gente olha no longo prazo, ele não é um modelo tão sustentável se você não olha para, cara, eu preciso educar minha audiência, porque senão minha aquisição ela vai ficar sempre mais cara, é normal, assim, as plataformas elas se comportam como uma ferramenta de leilão, né? Então, cada vez mais está aumentando o número de usuários, cada vez mais está aumentando o número de anunciantes, o leilão está ficando mais caro. Então, marcas que não olharem, né, para também educar o funil, digamos assim, e focar muito em LTV, né, Lifetime Value, a recorrência financeira, cara, é uma estratégia de balde furado. Não adianta a Camila ela focar ali muito no que a gente está fazendo com o G Beauty, em, pô, a gente precisa de público novo, precisa de novas pessoas comprando, se a gente não está educando o resto do funil de, pô, como que eu faço com que a pessoa que comprou uma vez, ela compre ali durante um ano, né? Eu acho que um case animal que não está no segmento de wellness é a Starbucks, né? Onde a Starbucks, hoje o CAC dela chega a ser alguns milhares de dólares para comprar um café, né? Para a pessoa comprar um café. Porque ela sabe que, pô, a pessoa que comprar um café, a experiência ela é tão grande que vai comprar café na Starbucks o resto da vida. Então, assim, pô, no longo prazo, o LTV sobre CAC, ele sempre vai ser positivo, né? Então, eu acho que para marcas, e principalmente quando a gente olha sobre esse espectro de, pô, tô com uma marca, preciso crescer ela, eu acho que tem várias caixinhas que a gente tem que olhar, principalmente utilizando. Acho que a Camila é um grande case, né? Pô, como que eu consigo utilizar da influência da Camila, de certa forma, né? Sem também gerar uma dependência muito grande dela com a marca, para que eu traga uma comunidade, para que eu traga pessoas ali para a marca, né? Eu acho muito bom o seu exemplo. E tem também a Nike, né? Que foi o erro da Nike agora, que o branding e o marketing de performance, tipo, tudo coexiste. O carinha lá que entrou novo falou, não, vamos botar só aqui dinheiro, só em performance. E aí deixou o brand descoberto. Aí veio a ON, veio aquela Roca, né? Que eu acho a ON mais legal, mas foi lá e deu um nhaque no povo, porque veio com um branding bom. Então, assim, é uma coisa alimentando a outra. Só que a diferença é que esses exemplos que a gente está dando de Nike e Starbucks têm muito dinheiro. Então, eles podem se dar ao luxo de fazer um aspiracional muito grande. E a marca que tem pouco? Aí é a nossa conversa, que a Fê tá aqui me filmando, ela trabalha em conteúdo lá na G Beauty, e o nosso mantra é, vamos ser criativo, a gente pode adquirir cliente através de conteúdo. Tipo, talvez o nosso topo de funil, ele é muito mais o conteúdo, e depois a gente põe mais dinheiro na conversão ali, porque a pessoa já conheceu através de outros meios. Eu acho que tem um complemento de funil ali, que o TikTok, eu acho que é um super atrativo de topo de funil, conteúdo no geral. Então a gente troca muito aqui, eu acho que é muito importante o papel do conteúdo dentro dessa roda de gerar, escalar e de gerar venda também. O criativo é uma coisa muito importante, eu sou a louca do criativo, porque eu fico tipo martelando. Como é que a gente pode melhorar isso aqui no topo? Como é que a gente pode contar a história da marca num criativo eficaz, né? A gente criou um criativo junto que a gente adora, que é o G Beauty Vale o Hype, e aí depois um depoimento, e esse é o criativo que mais converte no topo de funil. Então aí a gente fica, como é que a gente pode criar mais desses, sabe? Então eu acho que para marcas menores o desafio é sempre fazer muito com pouco, que por um lado eu acho divertido porque obriga a gente a ser mais criativo, né? Quando você nasce rico já, você fica mal acostumado, eu acho. E falando sobre social commerce, como tu mesmo comentou, né, Camila, do TikTok Shop, por exemplo. Como é que tu vê essa tendência assim, de consumo? Porque tu tá no mercado digital desde 2006, eu imagino. 20 anos ano que vem. Há 20 anos já, faz bastante tempo. E tu passou aí por vários momentos, assim, com relação, principalmente essa questão de consumo, né?
E a gente vê uma tendência muito grande, principalmente por conta do TikTok Shop, dessa entrada do social commerce. Como é que tu vê essas ações? Caminho sem volta. Explosão. Eu acho que o TikTok tem um trabalho muito grande de posicionamento a fazer, porque tem que trazer marcas legais, produtos legais. Eu acho que eles estão ali investindo muito em branding, em trazer pessoas para falar ali, enfim, para trazer confiança para a plataforma, porque tem muita gente que tem uma desconfiança ali ainda. Esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Alguém aqui já viu o primeiro episódio, um episódio do Black Mirror, primeira temporada, que é o da bicicleta? Se não, procurem pra assistir, é Million Miles, um negócio assim. Quando eu assisti a primeira vez, eu não entendi. Eu achei o pior episódio. Hoje, quando eu assisto, eu falo, meu Deus do céu, como é que esse cara escreveu isso? Porque é um prédio gigante, com um monte de gente morando no prédio, com uma vida ok, todo mundo padrão. E o trabalho dessas pessoas é acordar, ir pra uma bicicleta e ficar pedalando. Vendo o vídeo, aí muda o canal e fica ali. E aí alguns vão para um show de talentos e sobem de vida e a maioria continua ali coletando moedas. Eu acho que tem um paralelo muito interessante disso, porque todo mundo vai ter um papel nesse funil de alguma maneira. Ou você vai vender, ou você vai assistir, ou você vai produzir, ou você vai só comentar e curtir, ou você vai vender e ganhar comissão. Então, assim, eu não sei o que achar disso, se é bom ou ruim, mas é isso, é a Amazon dominando, são grandes players dominando, e nós participando de maneira muito ativa, seja em papéis maiores ou papéis menores, sabe? Mas eu acho que o volume tem muita conexão, que é o social commerce, com essa roda do futuro que é quase presente já. Então acho que o TikTok Shop realmente vai dar um capote. Total. Até um outro episódio de Black Mirror, eu sou fã sobre, eu não vou lembrar o nome do episódio, que a moeda de troca das pessoas são likes. Sim. E aí, tem toda uma imagem construída e, obviamente, lá, né, a gente vê um cenário extremamente extremista, né, então, obviamente, não sei se a humanidade vai para aquele caminho, mas isso dá pílulas que, de fato, hoje, né, o social commerce, a conexão, ela se tornou uma moeda de troca, né? Então, e não sobre um olhar ruim. Eu acho que, essa conexão, a genuidade de, você poder indicar um produto que você confia para alguma pessoa, você corta um processo gigantesco de experimentação e de frustração. Uhum. Então, eu acho que virou ali base zero para toda marca poder entender qual que é a voz da marca, né? Como que ela fala, assim. Eu acho que empresas, a gente fez um trabalho incrível com a Mama Jama, eles são uma rede... Pizza? Eles são uma rede incrível no Rio, que a gente aprendeu uma coisa com eles que eu não tinha ainda tido contato. Eles encaram a Mama Jama como uma pessoa, então não é a empresa, é a Mama. Então, eles corrigiam a gente quando a gente ia falar alguma coisa relacionada à empresa, porque, de fato, é uma marca que conversa, assim, as pessoas, elas se conectam, né, assim, tem uma rede ali muito grande. Então, eu acho que o social commerce, e aí olhando sobre todas as verticais e todas as caixinhas que a gente pode colocar, eu acho que é benéfico em todos os casos, tanto em questão de melhorar a margem, quanto em questão de aumentar a recorrência, quanto em questão de baratear o custo de aquisição. Então, experiência dentro de e-commerce também. Então, você ter ali já esse processo como um todo estabelecido, eu acho que é uma grande vantagem para marcas. Né? Muda muito o funil, né? Total. Nesse sentido. Porque é uma maneira boa de adquirir cliente, porque você não tem muito risco, né? Você dá comissionamento sobre a venda. Total. E outro ponto é que o funil, por si só, ele já deixou aquele tradicional, né? Já tô velha. Não nesse sentido, mas ele virou cíclico, né? Então, a pessoa que está topo de funil e foi impactada por algum produto da GE, talvez não está no momento de compra. E, cara, talvez quando ela tiver, ela já vai para a última etapa do funil, ou então ela desiste, vai para o meio, para uma etapa de educação, ela não está pronta, ela volta para o topo, então passou a ser cíclico, né? E aí as marcas, é muito importante que elas olhem isso, porque deixou de ser um funil e passou de ser uma jornada, né? E a jornada é normal, você ir, voltar, errar, acertar, né? Sim. O difícil ali é que o cliente é do TikTok, não é teu, né? E como é que tu vê isso, Pedro? Como que a gente vai fazer com que o cliente que compra lá no TikTok
entre no nosso CRM e participe desse LTV aí que a gente estava comentando. Nossa, é verdade. Eu quero ouvir essa resposta. Boa. Aí a gente acaba entrando numa seara um pouco mais técnica, mas vou tentar ser um pouco mais didático aqui, que é a parte de traqueamento, né? Eu acho que o petróleo, né, digamos assim, o petróleo hoje da mídia, o petróleo hoje de e-commerce, é a capacidade que marcas têm de poder traquear o processo de compra delas. Então, e hoje tem inúmeras formas, né? Tanto ali em First Click, quando a gente olha dentro do TikTok, com uma UTM, com um Pixel, quanto também em Last Click, quando a gente olha lá, aí muito da praia de vocês também, né? Sobre conversão de checkout, entender como que tá essas taxas de conversão, né? Então, aquela premissa de que o que não é mensurado não é gerenciado, o que não gerencia você não escala. Então, basicamente, né, só que é uma linha muito tênue, porque, beleza, eu vou mensurar tudo. Eu estava até conversando com a Corina mais cedo. Eu quero todos os dados, eu quero mensurar tudo. Cara, o que existe de empresa hoje que é obesa de dados, que é o quê? Cara, beleza, mensura tudo. Você usa para quê? Nada. Não sei o que eu faço. Então por que você mede? Então, assim, eu acho que quando a gente olha, né, lá no TikTok, eu acho que o grande desafio, TikTok, Instagram, marcas entenderem como que consegue educar o público ainda nativamente dentro da plataforma, porque por premissa, né, o custo de você tirar um usuário do Instagram e levar para um site, que é um custo de conversão, ele sempre vai ser muito maior do que um custo de engajamento, então fazer com que a pessoa engaje com a marca dentro do Instagram, do TikTok. Então eu acho que o desafio como que eu consigo melhorar, aumentar o meu nível de consciência no que tange as plataformas, para que quando eu tenha esse custo mais alto de tirar da plataforma e levar para um e-commerce para atender a conversão, cara, seja algo assertivo. E aí isso vai traduzir dentro de métricas de conversão, né? E aí a gente começa a falar de um universo de coisas aqui, que é análise de CRO, entender e-commerce, mas eu acho que aqui um long short story, né? Basicamente traqueamento. Acho que o poder que a gente fala lá na GBeauty de poder testar muito criativo e ver, cara, deu certo, não deu, é a gente saber ali na vírgula qual que o criativo XPTO me gerou tanto de venda em todas as etapas do funil. Então, basicamente, aquilo vai compor pra gente um padrão de criação que a gente vai poder replicar isso em outros testes e poder variar isso. Sim, uma coisa que você perguntou, voltando pro início do papo, sobre erros, você aprender a hora de você botar dinheiro na mídia. Gente, Black Friday pra gente, esquece Black Friday. A gente não precisa fazer mídia de Black Friday. Não faz o menor sentido. Já gastei muito dinheiro errado antes de vocês. Tipo assim, a gente já tinha chegado a essa conclusão antes, mas a gente tem um case, assim, de antes e depois, comparando o Black Friday do ano passado com o ano anterior, que é surreal. Até cadê o Lucas? Tá aí? Ele sabe os números de cabeça. Se quiser vir aqui. Porque a gente botou um dinheiro na Black Friday em anúncio e deu um desconto que não tinha necessidade, gente. Tipo assim, no ano seguinte a gente deu menos desconto, menos mídia, porque tá o mundo inteiro falando de uma data mundial que você não precisa trazer um awareness pra data. É só você ficar lá e botar Black Friday e esperar e vender, entendeu? E fazer os publis e pronto. Não tem que fazer mídia, deixa a mídia para os grandes fazerem e a gente fica só surfando a mídia dele. Porque todo mundo está sabendo qual é a data. Então, assim, a gente vendeu mais, gastando menos, com a margem muito melhor. Então, assim, cara, esse tipo de coisa, eu acho que mídia é o qual e o quant. Tem a parte analítica, que eu não sei nada, eu não entendo nada de número, não sou de exatas. Mas a troca humana sobre os criativos, o desenvolvimento, os padrões dentro do que você está fazendo, isso deu certo. Como fazer mais disso, sendo que de uma maneira diferente? A inteligência, né, faz toda a diferença. Tá. Porque senão realmente você joga dinheiro fora muito fácil. É basicamente isso, né? Quando a gente... E aí esse exemplo de Black Friday é incrível, né? Porque... mídia também se trata de saber quando não investir. Exatamente. Não é só, vamos comprar, porque assim, quando a gente olha para isso, é o que a Camila falou, né? Assim, cara, grandes marcas, elas colocam milhões em mídia nessa data. Então, naturalmente, é muito caro anunciar nessa data. Só que o mercado, todo mundo já está esperando promoção. É natural do consumidor. Muitas pessoas, inclusive, cara, chega ali outubro, fala assim, cara, não vou comprar nada agora porque mês que vem tem Black e com certeza as marcas vão entrar. Então, eu acho que se trata muito mais de, cara, ao invés da gente brigar com esses grandes, vamos olhar para nossa base? Porque eu não tenho custo para vender para minha base, né? Então, cara, como que eu consigo
fazer com que deixe esses grandes que normalmente já vai comprar aqui, né? Os consumidores normalmente, os novos, já vão comprar, e como que eu consigo fomentar organicamente ou fomentar através de incentivo a minha base para aumentar, né? Então, quando a gente fala, até o Lucas está bem à frente com a gente no projeto, a gente fala de ganhar eficiência de mídia, se trata disso, não só, vamos escalar, mas, cara, vamos talvez reduzir o valor de verba. Isso é uma coisa que a gente fala muito, né? Exato. Isso aqui a gente segurou, isso aqui, né? Exato. E, Camila, acho que até um outro ponto, né? A gente começou falando aqui muito sobre a Camila como influencer, como creator, e agora a gente passa por uma Camila empreendedora, uma Camila gestora. Como que é a sua visão, né? Assim, é uma chavinha, liga e desliga, é um mesclado. Como que é Camila empreendedora e Camila... Meu filho. Todo dia eu aprendo, eu juro, isso G-Beauty me ensina muito. Muito além do que como ganhar dinheiro ou como fazer uma marca, mas muito além. É que eu acho que assim, as pessoas elas se desenvolvem através de relacionamento. Total. Todos, familiar, amoroso, profissional. Então, os relacionamentos são espelhos. Então, assim, eu aprendo muito sobre mim no dia a dia dessa empresa. O bom e o ruim. E eu acho que é uma lapidação do dia a dia mesmo. Você vai, tipo, amadurecendo, se desenvolvendo. E eu acho que todo mundo passa por isso, mas pouca gente fala. E eu acho que os homens falam menos, assim. Eu acho que as mulheres têm uma coisa que elas têm que aprender um pouco, essa parte masculina, que é de ir sem estar pronta. Bora, me dê a oportunidade, eu aprendo fazendo e vamos nessa. Porque eu acho que a mulher naturalmente espera muito. Eu acho que eu não estou pronta. Vai, o homem vai. Se você não for, ele vai pegar a sua vaga. Então é melhor você ir. E aí, por outro lado, o homem fala menos dos sentimentos, dos desafios, divide menos. Mas eu acho que para todo mundo, ainda mais nos tempos de hoje, é uma lapidação eterna, sabe? Então, assim, eu aprendo muito. E eu vou fazer 20 anos de influência ano que vem. E desses 20, 15 foi num modelo quase eu mesma e Irene, né? Só não foi mais porque eu sempre investi muito em sei lá, fornecedor jurídico, financeiro. Eu sempre fui uma blogueira com estrutura desde o início. Mas mesmo assim, a parte criativa sempre foi muito eu sozinha. Então eu escolho, tiro a foto, edito, posto, faço a legenda. Então acho que para mim o grande desafio é deixar o criativo mais solto. Sabe? Eu acho que esse é o meu grande desafio. Mas aí quando você começa a aprender também a contratar pessoas que têm mais a ver com você, aí as coisas começam a fluir muito mais. Então acho que a gente chega num lugar de maturidade hoje em dia de social media e tal, que a gente se entende muito mais e as coisas ficam muito mais fluidas e mais fáceis. Mas eu acho que a contratação é um negócio assim muito importante, que eu fui aprendendo fazendo também. Porque senão você fica batendo cabeça, aí, sabe, não é legal. Total. Inclusive, até acho que muito do que foi criado hoje no mercado de influencer tem muito conceito e base sua, né? Eu acho que, exatamente, né? Assim, eu acho que você democratizou um mercado, né, de influencer ali, sim, mostrando que, de fato, hoje a gente já vê que já não é mais o futuro, é o presente. Então, marcas que não trabalham com influencers, com creators, né? Eu acho que, enfim, né, tá jogando muito em desvantagem com quem tá. Inclusive, hoje é normal esse movimento de creators se tornarem marcas, né? E marcas que não se tornarem creators, elas vão competir em uma grande desvantagem. E dentro desse papel, né, de influência, e aí agora olhando, tirando o crachá de G-Beauty, né, e pondo o crachá de Camila Creator, assim, e como empresária, como que você vê essa relação, né? E como você vê o impacto de empresas estarem trazendo ali creators, influencers para dentro do negócio, não só no intuito de awareness, né, de, eu preciso fazer com que minha marca seja mais vista, mas como uma estratégia de business mesmo, né? Cara, assim, eu não abriria uma empresa sem um influenciador como sócio. Animal. Basicamente isso. Mas eu, como influenciadora, não acho que todo influenciador tem que ter uma marca no meu modelo. Tipo assim, não acho que... Acho que poucos estão prontos para fazer isso, não que eu esteja, tá? Mas eu digo no sentido de poucos encarariam o que é o dia a dia disso. Uhum. E eu vi... a tese tá certa, só que a execução, eu acho que algumas pessoas fizeram errado, no sentido de essas empresas que vamos fazer só marca de creator. O creator tem que entrar no risco. Se for só botar o nome e pronto, tem uma marca, não passa do 15 post. Tem que ter risco financeiro, algum. Talvez não skin todo. the game, né? Tem que ter skin the game. Porque senão, um mês depois, o influenciador fala, eu vou fazer isso
vou nada, vou fazer meus públicos, eu ganho muito mais. E, tipo, não tem o risco, entendeu? Então, ele só quer dizer que tem uma marca depois... Então, tem vários modelos de negócio que deram errado nesse sentido. Aí, agora, eu acho que já evoluiu e eu vejo vários que tem, tipo, o creator como investidor. Eu tava conversando com o pessoal da Astro, que é tipo um Red Bull, né? Uhum. É um amigo meu que é um dos fundadores. E aí, é nesse sentido, o criador põe o dinheiro. Então, eu acho que é isso, sabe? Ou o criador entra com o dinheiro e tem os malucos como eu, como a Mari Saad, né, que faz a gente sozinho, que também é ótimo. Você fica com o bolo mais para você. Mas eu não acho que todos os creators, que é um caminho comum para todos. Mas para as marcas, eu não lançaria nada hoje em dia sem ter um creator dentro do time, assim, porque você ganha uma força de largada muito grande, né? A blogueira de graça abaixa muito o custo de aquisição de cliente logo no início, traz muita mídia, a pessoa fica lá engajada, então eu acho que, assim, é muito, muito bom, muito útil. Ou uma celebridade ou um influenciador. Boa. E na sua visão, né, olhando muito para o impacto de influenciadora, seja criando marca ou participando do business, eu assino embaixo, eu acho que, as marcas de sucesso, quando a gente olha, né, que nasceram ali de uma influência digital, essa pessoa, esse influencer, ele entrou ativamente dentro do business, né, e não, me dá um equity, o media for equity, né, eu acho que em alguns modelos sim funciona, mas eu acho que pensando em longevidade de empresa, né, o long life learning, eu acho que, tem que botar dinheiro. Tem que colocar dinheiro. Aí só pensa, eita, botei meu dinheiro. Melhor eu ir. Sofrido. É tipo casamento, você vai fazer igreja, o negócio se arrumar inteira. Tipo, se pra você vou dar uma casadinha. Não, você vai all in e vai ter confusão, vai ter dor de cabeça, mas você já comprou a ideia 100%, então você vai se dedicar a que aquilo dê certo, né? Eu acho que é o mesmo raciocínio. Boa. E na sua visão, né, empresas precisam olhar, né, sobre esse mercado de influência, utilizar os influencers e os creators como aquisição ou como base para vender para novos clientes ou para vender para os clientes que já têm? Fala de novo, não entendi. Empresas, né, utilizarem influencers para focar... Empresas que o influencer não é sócio. Isso, que vai contratar influencer. Para a nova base, né? Porque você está comprando a base do influenciador. Então, Boa. tipo, eu acho que o racional é influenciadores que refresquem a minha base e aí depois manter essas aquisições do influenciador dentro da vidinha lá da marca. Só que uma coisa também que a gente fala muito lá no marketing por a gente ser pequeno, não vamos começar a história do zero. Vamos só contratar influenciadores que já falaram da Gebuild em algum momento. Porque a gente não paga para começar a contar a história, entendeu? A pessoa já gostou, então já está aquecido e a gente só prolonga a conversa. E eu acho que isso faz muita diferença assim, para marcas que estão no início, que tem o budget reduzido, né? Porque se você é um marcão, você pode se dar o luxo de comprar uma base completamente diferente, que nunca teve contato com a marca. Mas eu acho que até para marca grande, vou vender meu peixe aqui. Eu fui atrás da Havaianas esses dias para um projeto e eles me contrataram, usei a Havaiana em Cannes e tal. E eu descobri essa semana que eu fui a influenciadora que mais vendeu Havaianas no ano. Então, assim, é um match de público muito grande, porque eu realmente sou apaixonada pelo produto e eu uso muito no meu dia a dia. Então, eu acho que essa escolha quali, se talvez a pessoa tivesse colocado lá o meu nome numa plataforma dentro de outra pessoa com 20 milhões de seguidores, eu não seria escolhida. Mas não é sobre isso só. É sobre o match que você tem com a marca e você tem um tesão de contar aquela história. Então, eu acho que na hora de escolher o influenciador, isso conta muito. Total. Legal, muito legal. E Camila, mais um desafio para ti, né? Tu veio do digital e tu resolveu abrir lojas físicas, né? Como é que foi essa experiência, assim, de abrir um primeiro ponto de venda? Hoje vocês estão com 6 lojas, se não me engano? 5 lojas. E como é que está sendo, né, esse momento, essa nova jornada do varejo físico para você? Muito novo, né? A gente abriu loja física totalmente coincidências. Porque não estava no plano, de novo, o plano era totalmente digital do meu EP Disney, lembra? Sim. Que era tipo, vamos arrasar só no online. Só que aí você percebe que o tempo muda, a LGPD vem, né? Altera todo o nosso plano. E aí era a pandemia, e aí me liga o Shopping Recife e fala, quer abrir uma loja? Aí eu falei, não tá no meu plano, tem 3 meses de marca, tenho 7 produtos. Você vai me dar a loja toda pronta? Aí ela, vou. Do jeito que eu quiser?
vou. Com Wi-Fi roteando. Ela, vou. Aí a gente foi e fez a loja. Ia ser 3 meses só. Só que deu super certo. Tá até hoje, a gente mudou só o ponto. E aí a gente entendeu que o varejo físico tinha um papel muito importante na expansão da marca, mesmo que fosse uma marca digital, porque a gente está falando de Brasil. Eu acho que sempre tem que trazer para o que é o Brasil. Não tem como comparar com os Estados Unidos, com nada, com a Europa, porque aqui tem um Brasil, um país gigante, que é caro para enviar produto, o frete é caríssimo, tem região que nem conhece o seu produto, porque você não consegue enviar, porque fica parecendo que comprou fora. Tem a parte da segurança do país, que você andar na rua, a gente sabe que não é difícil. Então o shopping tem um papel para o brasileiro muito de lazer também, então muito complemento no dia a dia. Então a gente entendeu que o crescimento, só no digital, ele tem um teto mais baixo ainda. Então a gente começou a apostar, revisamos o BP e apostamos numa expansão em loja física própria. E aí o Shopping Recife foi o primeiro, depois a gente abriu aqui no CJ, no Shopping Jardins, aí temos hoje Rio Sul, Iguatemi Fortaleza e Rio Mar Recife. Mas sempre uma coisa bem MVP. Tipo, o Rio Mar Recife, eu tava num almoço, encontrei com um manda-chuva lá, joguei uma, tipo, vamos abrir aí? Ele falou, vamos, eu peguei ele na palavra. Aí tinha um carrinho que a gente fazia ativação em evento, eu mandei o carrinho. Ficou lá, tá lá ainda, a gente vai trocar agora. O carrinho que é bem... Mas ele vende horrores. Então, assim, a gente já testou o modelo de quiosque, que a outra era loja, de um custo baixo, e assim, menos vaidade, vamos, depois a gente muda. E aí você vai testando. Eu acho que essas oportunidades que a influenciadora abre, tem 2 caminhos, né? Muita coisa que acontece que a gente tem que filtrar, porque todo mundo quer fazer eventos, fazer coisas e às vezes desvia a atenção. Mas quando você sabe aproveitar essas portas abertas, você cria modelos de negócios novos, assim. Então, a gente tem muitas parcerias com shoppings. Claro, cada shopping é um mundo. Mas saber explorar as oportunidades rápido e comprar o desafio, mesmo sem você estar pronto. Eu nunca tinha tido uma loja, mas vamos, depois a gente vê. Então, assim, eu não sei que mágica é, mas a gente tem muita sorte com o vendedor, tem muita sorte com a operação, a gente só tem elogios assim, da nossa operação. O Lucas está mais próximo desse dia a dia. Mas vender varejo físico também é outro mundo, né? São fãs da marca, né? São fãs da marca, mas o shopping ele expande muito o público, aumenta muito. Só que é isso, o desafio é furar a bolha, né? Mas eu acho que o caminho é furar aqui e levar para lá, sabe? Conteúdo e mídia, e depois leva o consumidor para lá. Boa. Físico. Legal. E os próximos passos aí da GE? O que está almejando junto com o time? Inclusive eu fui ontem no CJ ali visitar o time ali, gostei muito do pessoal, bem bacana. É bem legal, né, a loja? Vão lá, se não foram ainda, estamos prontos para receber vocês. A gente precisa lançar produto, então agora vai ser um momento de lançamento, de muita SKU, porque estrategicamente a gente quis ficar um tempo sem lançar, porque era uma linha com modo de uso muito diferente, então a gente tinha que gastar tempo no educacional, e até hoje o educacional é um grande desafio pra gente, é o diferencial da marca, mas também é o desafio. Então, assim, esse desafio toca tudo. Toca o site, como ele está construído, porque a pessoa chega sozinha, né? É igual um Airbnb ou uma casa, assim, que eu sempre faço essa analogia. A pessoa chegou no apartamento sem o dono, aí ela tá procurando uma colher, aí ela não sabe onde tá a colher, tipo, tem que estar óbvio para ela. Então o site ele tem que servir, ser intuitivo para que a pessoa se sirva sozinha, não tem um vendedor. Então, assim, esse é um desafio de ter, e o nosso tem o educacional em cima, né, da mistura. Então, esqueci a pergunta. Era sobre os próximos passos. Então a gente reduziu o produto para que ficasse mais fácil da pessoa entender, mas agora é hora de aumentar. Agora a gente tem que lançar muito produto para poder justificar mais abertura de loja, que essa o nosso plano de expansão é isso, loja física. Então, para justificar o metro quadrado também tem que ter um mix maior de produtos e tudo. Então, eu acho que é por aí. Show. Estamos chegando no final já. Mas e furar a bolha, né? Furar a bolha. Sair, tipo, eu criei essa marca para que as pessoas consumam sem saber quem eu sou. Então, esse é o desafio que a gente conta com os nossos parceiros para estrategicamente passar a Camila, sabe? Eu acho que é um... Sim. Foi criado assim já, nesse formato. Não, só. E eu acho que, assim, a gente bate muito, a gente estava até trocando uma ideia, né, antes sobre omnicanalidade, né? Então, eu acho que o pulo do gato de empresas, né, ali, como que eu saio do nativo digital e eu começo a trazer outros pontos, né? Eu acho que
que um grande exemplo, qual que é a temperatura para eu tirar minha marca do digital e começar a colocar no físico? Cara, quando as pessoas começarem a ir no shopping e perguntar, cara, tem uma loja da G Beauty aqui? Pô, acho que não tem um termômetro maior do que isso, né? Eu acho que aqui a gente está com várias lideranças de marketing, de empresas muito voltadas para wellness, né? E eu acho que o mercado de wellness, quando a gente fala de health, beauty, performance, cara, eu não gosto muito desse termo, mas é uma próxima grande onda, né, que a gente está surfando. Eu acho que é o momento onde as pessoas estão começando a olhar mais para si, começando a olhar mais para o que consome, né? Então, assim, esse crescimento de mercado, ele traz consigo também vários desafios, né? Eu acho que você vê ali, né, você ter uma marca que está competindo com grandes marcas ali do mercado, eu acho que é um desafio de, pô, como que eu consigo ser diferente, né? Como que eu consigo trazer ali o que o meu consumidor vai enxergar de valor em mim, né? Então, quando a gente olha para esse mercado de wellness como um todo e você navega muito bem nessas três, né? Então, performance, health, beauty, e tem muito contato com grandes marcas, eu acho que, pô, seria bastante interessante, visto que tem bastante lideranças de marketing aqui. Qual que é a sua visão sobre isso, né, cara? O que esse mercado de wellness, para onde ele está indo? Pô, o que você está vendo que essas grandes marcas estão enxergando para, cara, dominar esse mercado? Eu acho que a gente vê várias empresas entrando agora, né? Vários nomes de empresas que estão crescendo muito rápido com influência digital, mas também quais são os gatilhos mais acionáveis? De, pô, cara, o que eles estão usando, como que esse mercado está crescendo, e você como Camila, empreendedora, influencer, qual que é a intersecção de dica que você dá para assim, pô, você quer o pulo do gato? Acho que essa daí vale 1 milhão. É difícil essa hora. Eu acho que fazer produto hoje em dia é fácil, gente. Hoje em dia, assim, acho que qualquer intermediador hoje em dia, se ele não for estratégico, ele tá morto. Não tem necessidade de muito intermediador, entendeu? Então, assim, acho que as agências estão evoluindo muito em todos os sentidos. Quando a gente fala de mundo de creator, que a gente fala, tá sedimentado, ou presente e tal, eu acho que tem um ponto cego aí, que porque tem muito intermediador, sabe? Que é a evolução profissional das pontas, principalmente do influenciador, que tem muito profissionalismo ainda para trazer para a mesa, em termos de relatório de venda, em termos de participação mesmo no sucesso da mídia, que por ter muito intermediador, atrasa. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que construir marca hoje é fácil. Qualquer pessoa acha na internet um fornecedor de gummy e faz lá a gummy X. Mas acho que construir marca num espaço que está lotado de gente gritando, que de novo tem essa cena no episódio do Black Mirror, viu, gente? A sala, o povo tudo gritando. Você se fazer ouvido é muito difícil. Você tem que ter um raciocínio de construção de história que, assim, tá num próximo nível, assim, nem se compara de quando eu comecei. Quando eu comecei tinha tão pouca gente falando que se eu desse um suspiro todo mundo ouvia. A gente vendia de zerar a prateleira, porque tinha pouca gente falando. Hoje em dia tem muita gente falando. Então, assim, o raciocínio... Por isso que eu sou uma pentelha. Cadê o gancho do vídeo? Cadê o copy certo? Se não botar o copy certo nos 3 primeiros segundos, perdeu o vídeo, viu? Vai perder o criativo, não tem pra onde. A construção do criativo hoje em dia, você pode ter um criativo incrível. Se você não construir a edição dele com o pensamento de growth, você perdeu. Então eu acho que esse é o diferencial. Você ter um produto bom é fácil, se você quiser investir, você tem um produto bom, mas a construção da marca de diferencial é o mais difícil. E é o que faz o negócio. E chegar primeiro também é bom. Não quer dizer que você vai se manter, mas você começar primeiro é bom. Eu conheço muitos meninos do Super Coffee. Eu consumi Super Coffee quando não tinha nem logo. E assim, eu assisti o crescimento ali do Bruno, ele é um gênio, e eu acho que ele conseguiu construir uma comunidade com um produto muito bom, foi o primeiro, um monte de gente copiou, e são produtos bons também, mas ele conseguiu construir uma coisa ali sólida, entendeu? Então eu acho que essa construção da comunidade também, e manter, e ter calma para contar a história ao mesmo tempo que você expande, eu acho que é um pensamento bem, bem interessante, assim, sabe? Boa. Acrescentando 1%, né, eu acho que acaba que na Boomer a gente tem bastante contato com marca de wellness, né, tem alguns dos nossos clientes aqui também, e um padrão que a gente vê muito cara, quais são seus dados, né, e não só isso, cara, não só seus dados de mídia, quanto você conhece sua operação financeira.
O quanto que o marketing ele está inserido lá para entender qual que é a margem de contribuição, qual que é a margem de lucro, qual que é o ROI desejado, qual que é o processo de escala. Eu acho que assim, eu ainda sinto muita falta, né, quando eu entro em contato com algumas empresas, de o marketing ele tá apartado de uma estrutura como um todo. Então, nada adianta assim, o marketing ele não entender veementemente a parte financeira e a lucratividade da empresa, porque senão, você vai começar a investir mais em mídia, e aí você vai faturar mais. Só que se você não ter essa visão, que foi um pouco do que a Camila trouxe, cara, a sua margem tá indo pro saco, e aí você tá vendo um número super inflado lá, faturando X bilhões de reais, isso vai, meu rosto tá bom, mas aí você vai ver se você tá caindo 20, 30% da sua margem de contribuição, né? Então... Agora você deu a letra. É isso aí. O Lucas é o cara aqui disso. Isso é uma coisa muito, muito importante. Então, assim, por exemplo, a gente tem uma troca, o Lucas é mais exato, eu sou humano, mas ele é muito criativo. Então, assim, quando ele vem para a reunião também de performance ou de marketing, tem uma contribuição muito boa e tem que estar perto, gente. Porque é a linha que a gente mais gasta hoje em dia, assim, se for ver. Então, assim, juro, eu tinha até vergonha de falar esses números da Black Friday, porque, assim, era tão patético o erro que a gente tava fazendo, que, assim, você fica assustado como é fácil você jogar dinheiro pelo ralo e achar que tá abalando. Então, assim, eu sempre sou chata nisso também. Muitas agências de performance, ir pra reunião, olha que lindo, positivo, verdinho, subindo. Eu falei, comparado a quê? Porque, assim, beleza, é fácil dizer que tá bom, mas qual é... Comparado a quê? O que é a base? O que é o ruim, é o bom de vocês aqui, sabe? Porque é muito fácil você dizer que tá vendendo, mas com que margem? Total. Partindo de quê? Qual é o comparativo? E qual que é a eficiência, né? Qual é a eficiência? Eu acho que o case que você trouxe, que a gente construiu, que a gente vem construindo com vocês, principalmente da Black Friday, né? Traduz muito isso, né? Onde a gente consegue ter 4 vezes mais eficiência de mídia com 90% menos de investimento. Isso é o número que eu tava falando. Então, basicamente, a gente reduziu 90% dos investimentos e conseguiu ser 4 vezes 90%. mais eficiente. Porque o erro não era grotesco. Gente, sério. E eu acho que o insight que a gente traz, né, desse projeto que a gente está tocando com vocês é muito isso, né? Assim, a educação do time como um todo, e aí o Lucas está muito à frente lá com a gente, de, cara, o quão eficiente a gente consegue ser, né, com o que a gente tem. E quando a gente olha para dentro de estruturas de mídia, e aí que eu tô falando mídia, pessoal, não só a nível de anúncio, tá? Eu acho que o anúncio, ele é a ponte, né? E essa ponte ela tem que ser muito bem construída, que é, beleza, eu tô conectando o meu público com a minha marca. Sim. Só que a partir daí tem um jogo muito importante a ser analisado, que é, cara, beleza, dali pra frente é onde a magia acontece, né? Assim, o anúncio ele atrai, mas quem converte é o site. Cara, o quanto que vocês olham, né, pra performance de e-com de vocês, o quanto que vocês mensuram, o quanto que vocês estão operando em achismo, o quanto que vocês estão operando em dados, né? Então, e dados, o que é isso? Eu vou mensurar tudo? Mais uma vez, não. Talvez tem coisa que é obsoleta, que não vai te trazer um insight aplicável, né? Então, eu acho que quando a gente olha para dentro dessa estrutura de mídia, é fazer o arroz com feijão bem feito, né? A gente brinca que é a estratégia ACF, né? A estratégia arroz com feijão, que é olhar com carinho e olhar para onde a gente precisa olhar, né? Até porque, assim, pelo mercado, ele está crescendo, o mercado de wellness, está chamando mais a atenção dos consumidores, né? Cada vez mais pessoas... Você falou sobre a Gami, né? Tem uma recorrência, né? Exato. E, assim, o exemplo da Gami, essas várias Gamis que estão nascendo, ela vem muito para isso, divide muito opiniões, a Gami em si, mas é o novo, é o fazer parte, é a comunidade. Eu acho que o produto, ele tem que ser bastante bem produzido, mas, cara... O quanto que a sua comunidade está falando do seu produto, né? Quando a gente olha para a GE, a comunidade da GE, para mim, assim, eu me encanto com a comunidade que a gente está construindo lá, porque, cara, elas são fãs verdadeiras, defensoras, advogadas da marca. Exatamente, é incrível. Eu acho que isso é um ápice de uma marca quando ela começa a criar uma comunidade de fãs e não uma comunidade de consumidoras, porque quando você olha, aí mais uma vez, sobre um espectro técnico, né? Você olha seu funil como um todo, o seu CAC ele sempre vai diminuir, porque a Camila compra de fulano e fulano indicou para ciclano, aquilo é aquisição zero.
Você não teve que gastar com aquilo. Eu gastei com a Camila para ela comprar de mim. Agora, quem a Camila indicar é zero. Então, quando eu olho no volume, pô, cara, o meu CAC ele tá reduzindo, a minha recorrência tá aumentando, porque a comunidade ela tá se formando, né? Então, eu acho que do nosso lado aqui, né, quando a gente olha para estruturas como um todo de performance, é muito pensar em aquisição, conversão e principalmente retenção, né? Então, pô, eu acho que o que vai fazer empresas perpetuarem ao longo do tempo, principalmente no mercado de wellness, que é um mercado recorrente. Sim. Então, pô, quando acaba um shampoo, quando acaba um booster, é meio que no-brainer, pô, preciso comprar outro, né? Sim. Então, pô, como que eu consigo antecipar isso? Cara, se eu sei que o booster ele dura, 28 dias, sei lá. Cara, por que no 26º dia eu não tô conversando com esse cliente meu? Sim. Pra fazer com que ele nem pense, né? Eu acho que às vezes um playbook das coisas facilitaria muito para as marcas menores, sabe? No caso, falando para vocês. Conta pra gente esse playbook. Contando para vocês. Os fornecedores, porque tipo assim, começar do zero dá muito trabalho. E você já tem muito material sobre o que dá certo e o que não dá, principalmente com esses cases de marcas digitais, etc. Então assim, qual é o playbook da construção, eu vou falar funil, que eu sei que não é mais, mas tipo da aquisição de cliente para uma marca pequena digital que tem influenciador. Já tem os do's and don'ts, que tipo assim, porque o desafio da marca pequena é não ter verba para contratar eu queria ter vários profissionais que eu não Com posso dinheiro é ter fácil, ainda. né? Entendeu? Então assim, tipo, pegar o entendimento do que deu certo ou não, já ter um manual, o site, como é que constrói um bom site com growth, tipo assim, que você pega na mão do cliente, sabe? Então acho que tem umas bases, porque isso é outra coisa. Às vezes eu já tive fornecedores de site também, que é um site lindo, mas que ele não é pensado para conversão. Tem que ser, isso dá muito trabalho consertar depois. Ajustar, atualizar. A atualização é sempre, né? Mas assim, quando você começa certinho, com a base organizada nesse sentido, nossa, ajuda demais. Total, total. E elas nascem digitalmente, assim, né? Então eu acho que o ambiente... Empresas que nasceram fisicamente e tentaram se digitalizar sofrem muito mais do que o inverso. Empresas que começaram digital... Certa, né? Exato. Então, assim, eu acho que o ambiente digital ele é um ambiente muito propício a teste pequeno, rápido. Super. E se errar, tá tudo bem. A gente brinca que lá na Boomer, hoje, para os nossos clientes, a gente tem o que a gente chama de verba de sacrifício. Que é o quê? É um budgetzinho pequeno que, cara... É loucura. Exato. Cara, vamos testar. Pô, sei lá, a Camila deu uma ideia. Cara, vamos testa. Assim, a gente fala que não importa a minha opinião, não importa a opinião do cliente. Obviamente, isso é levado em conta, mas, cara, quem assina o cheque, quem passa o cartão é o consumidor. Então, pô, o que é bonito pra mim é diferente do que é bonito pro Cícero, que é diferente pra Camila, mas que, cara, o consumidor tá curtindo. Então, assim, eu acho que que aí a gente começa a entrar muito na metodologia de growth, né? Então, pô, se permitam testar sem esperar nada. Então, assim, obviamente, né? Você precisa levantar uma hipótese, então eu tô testando isso por conta de XPTO e os possíveis resultados que eu espero são XPTO. Cara, deu certo, deu errado? Cara, deu certo, ótimo, deu errado. Você tá mais perto de acertar. Sim. Então, não existe, deu errado, deu ruim. Não, cara, você errou, é um teste a menos que você vai precisar fazer. Então, você tá um teste mais perto de chegar na escala, né? E literalmente, quando a gente olha pro digital, a visão é essa, né? Assim, eu sei que falar que um criativo viralizou, uma ação viralizou, ela sim influencia, mas, cara, é um conjunto de bons testes que deram bons resultados com consistência, né? Eu acho que você é um ótimo exemplo, eu quero ouvir um pouco de você disso, porque, cara, eu obviamente, como parceiro seu, a gente segue e acompanha muito você, e a gente vê com muito bons olhos o storytelling que você cria na sua narrativa. Então, pô, você tava em Cannes, inclusive até traz pra gente os insights de como tava lá. Mas, cara, você consegue muito bem navegar nessas atmosferas entre, pô, criar todo um storytelling, e aí o lançamento que teve, né, recentemente, criou todo um storytelling, pico de venda, e aí pô, você consegue, durante a sua narrativa diária, inserir G-Beauty no seu cotidiano de uma maneira mais soft, não é uma maneira de, compre agora, aqui, promoção. Me conta um pouco como que essa criação de narrativa, qual que é o modelo mental, né, que você utiliza para conseguir implementar isso? Eu não tenho... É muito doido, porque é estratégico, mas ao mesmo tempo eu não sei se é certo, tá? Mas é muito da minha energia. Tem dia que eu tô vendedora. Manda pra cá que eu vendo tudo. Tem dia que você tá menos, porque a gente tá falando de pessoas. Então, assim, tem dias que eu tô menos pra vender. E tem semana que eu vou full, assim.
Mas eu acho que o correto é você ter um pouco mais de metodologia para que você, por mais que você faça de uma maneira que não é tão incrível quando você está inspirada, sabe? Mas eu acho que uma coisa que eu sou muito boa é de costurar network, de costurar parceria e de ver oportunidade nos lugares. Eu entro numa sala, eu já escaneio. Já sei, tipo, mas aqui... Mas você tem que, quando você dá um approach na pessoa, você tem que ter alguma coisa para oferecer também, tem que ser bom para os dois lados, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem um grupo das influenciadoras, né? Eu, a Mari Saad, a Fiorella, a Bruna Tavares, várias. E aí eu falei, gente, vamos fazer permuta de publi. Então, assim, a gente tem contrato, tá, gente? Com as entregas de cada uma. Hoje eu vou gravar Mascavo saindo daqui. E a gente usa... Mascavo acho que tá aqui, inclusive. Tá. A gente vai usar... usa as coisas das outras e posta. E isso, tipo, complementa a gente num aspiracional que, assim, como marca, eu não poderia pagar a Fiorella, não poderia pagar a Mari. Mas a gente conseguiu achar ali uma interseção, elas não poderiam pagar também, mas a gente faz ali uma coisa junto. O Cofer, por exemplo, foi um formato que eu criei, que é o pico de conversão do mês. O marketing fica desesperado, querendo que eu faça toda semana, e aí eu falo, não posso, porque senão vai gastar o formato. Calma, segura, uma coisa mais premium. Os personagens que a gente consegue trazer, esse final de semana vai entrar com a Fê Paz Leme. Tipo assim, são pessoas muito grandes, né? Então, eu sou muito boa de costurar esse tipo de parceria que é muito além do que eu postando com o link patrocinado ali no dia a dia, sabe? Então, eu acho que esse é o meu grande ativo dentro da marca, além do público, um link traqueado. Boa. Como eu circulo em muitos lugares que são mais difíceis de circular... É seu elo, né? Aí eu consigo pescar e tipo assim, peraí, tem coisa aqui que dá pra gente... chegar num lugar que, se fosse por um caminho natural, talvez não chegasse nunca, sabe? Então acho que é um pouco por aí. Boa, boa. E aqui acabou que a gente falou muito, né, sobre, enfim, estratégias, marcas, marketing como um todo. Mas agora, uma clássica, né? Pô, me conta pra gente, na verdade. Cara, um acerto, uma ação que você teve, ou um insight, uma virada de chave, que gerou um grande impacto no seu negócio, né? Falando como Gé Beauty. E aí, isso aqui não precisa ser só um, pode ser, enfim, fica... Eu acho que foi isso que eu falei aqui já. Como o conteúdo é poderoso, gente. O conteúdo é muito poderoso. A gente chega em lugares ali e não precisa gastar muito dinheiro. Tem coisa que... Eu não gosto de fazer mais coisa, não gosto de abrir estúdio para fazer campanhas bonitas e gastar muito dinheiro hoje em dia se não tiver embasado em uma boa ideia. Porque eu sei que vai ser um dinheiro ali gasto, que é só uma foto bonita no feed, morta, que não vai ter interação com ninguém. Se não tiver história, não vale a pena abrir o estúdio. Então, Total. assim, por exemplo, o shampoo a seco, eu sempre uso isso como exemplo. Tinha a história lá da modelo bonita no estúdio, mas tinha um negócio do traga seu cabelo de volta em 30 segundos, fizemos um negócio na Avenida Paulista de colar os lambi-lambis. O Press Kit tinha um livro garimpado que você sugeria que você podia ler com o tempo que você economizou de lavar o cabelo e estilizar. As modelos, a gente pediu para elas irem de cabelo sujo para o estúdio e a gente fez um vídeo de celular da modelo falando: poxa, nunca me pediram para vir de cabelo sujo, o que será que aconteceu? E aí foi o vídeo que mais bombou, de celular podrão, entendeu? Então, assim, eu acho que olhar para o conteúdo com toda a potência que ele tem, só que tem que ser criativo. Total. E autêntico também, usar né? a sua criatividade, entendeu? Tem que ter timing, tem que ser criativo, tem que estar com um planejamento, cronograma muito organizadinho, porque a criatividade pede tempo. Criatividade às vezes vem de supetão, mas para uma marca que precisa rodar com datas comerciais e tudo, com antecedência você pode se dar ao luxo de ser criativo, porque você tem tempo para pensar. Então eu acho que dá para ir muito longe tendo uma verba enxuta, quando você é criativo, tem bons parceiros juntos para executar e amplificar a sua ideia, e eu acho que é por aí. Horizontalizou o mundo, né, gente? Quando eu estaria aqui falando com Total. vocês, é que eu não me considero brigando com gigantes, porque eu conto uma história que ela é muito nichada. Mas quando pessoas criariam marcas do nada dentro de um mundo de gigantes, né? Eu fui numa palestra, eu não vi muita coisa em Cannes não, tá? Eu fui mais de network dessa vez. Mas a palestra do will.i.am que eu vi sobre IA, que ele investe muito em IA há muito tempo, eu tava achando ele muito otimista, assim, mas no final ele falou um negócio que eu achei que fez sentido. Tipo, é a primeira vez no mundo que as pessoas comuns, que somos nós que não somos de grandes conglomerados, podem mexer um pouco no sistema. Porque com os sistemas abertos, né,
um programador que tem uma ideia muito boa que está na casa dele, ele pode criar um negócio revolucionário que muda o mundo e altera a ordem. Então, acho que é um pouco do racional das pequenas marcas aqui também. Tem a plataforma, tem a criatividade, então dá para fazer muita coisa. Boa, boa. Galera, a gente tem mais 10 minutinhos aqui, eu vou fugir um pouco do protocolo. Eu acho que é uma boa oportunidade, né? Exatamente, acho que é uma boa oportunidade que a Camila, a gente ter a audiência dela aqui, ter que poder sugar um pouco, né, do conhecimento dela. Então, a gente vai fazer... Isso eu também, né? Vocês sabem muito aí. Então, a gente vai fazer mais uma ou duas perguntinhas e a gente vai abrir para vocês, então pensem, quem quiser fazer alguma pergunta pra gente, como um todo, tá? Eu acho que é uma oportunidade. O Talk, ele nasce para isso, não é no intuito de palestra, então, eu acho que seria bastante interessante vocês participarem, terem dúvidas ali, pra gente poder contribuir aí, que seja 1% do negócio de vocês, tá? Mas... Vamos aproveitar que eles ainda estão escutando a gente. Exato. Mas, Cami, enquanto a galera pensa, agora eu queria saber o outro lado da moeda, né? Qual que foi um erro ou um teste que deu errado e que, que você fala assim, cara, isso eu aprendi muito com ele, mas até para evitar, né, pessoas que estão pensando em fazer algo do tipo e enfim, né? O que faria diferente, né, imagino. E o que você faria diferente? Acho que uma coisa eu já falei, que é você escolher bem as plataformas que você está desde o início, porque é um trabalho ferrado trocar depois e prejudica muito venda, etc. Então não é porque a gente está aqui no Shopify não, mas, né, enfim. E outra coisa, mas aí é pro lado de cosméticos, tipo, o tributo. Como o tributo é importante você entender o backstage do segmento que você escolheu. Principalmente falando de Brasil, tributariamente, logisticamente, sabe? Porque aqui no Brasil cada produto é um mundo, né? E cosmético, Jesus, você pode ter o melhor produto do mundo, tudo lindo, branding lindo e tal. Funil, bombando. Se você não tiver uma estrutura tributária, seu negócio não para em pé. Total. No país que a gente vive. Eu estava um dia com o Daniel Jesus, que é do Daniele, ele vendeu para L'Oréal, né? Enfim. E aí ele falou, Cami, quando eu fui vender, eu tinha 3 players, né, que me convidaram para eu apresentar, que era um francês, L'Oréal, o japonês, que era Shiseido, e o alemão, que era Vela. E o japonês não conseguia entender a estrutura tributária. Não estou entendendo. Eu explicava, ele, não, isso é Brasil. Só o francês que entendeu. O Brasil a França também é assim, né? E aí ele falou, porque aqui é muito específico. Então eu acho que antes da gente chegar na parte bonita, tem a parte cascuda também, que se você não olhar, inviabiliza o tudo. Total. Bacana. Temos alguma pergunta aí, pessoal? Imagino que sim, né? Tem bastante gente que não quer aproveitar a Camila. E aí, Léo, não quer saber nada, não? Já sabe tudo, né? Não aguenta mais, né? Ouviu falar? Bom dia. Bom dia. Conhecendo um pouco desse início da história do projeto, você falou que um pouco por acaso, né? Eu acho que acabou te impulsionando a colocar para fora. Foi proposital ou pensado contar a história da GE do ponto de vista de uma experiência de produto e não só colocar SKUs no mercado, porque aí seria mais uma prateleira? E se sim, foi pensado também esse tempo maior de maturação, de conhecimento do produto no mercado, porque não é só uma utilização, né? É um educacional, como você está chamando. Tudo isso foi pensado de forma proposital para se diferenciar no mercado? Foi, porque eu tenho uma relação muito engraçada com o dinheiro e com essas coisas, porque eu amo dinheiro, né? É ótimo, mas se o negócio não for um negócio que eu olho e falo, que máximo, eu não consigo. Tipo assim, eu acho que eu sou super ambiciosa, mas eu tenho um teto de valores e do que eu estou disposta a sacrificar por aquilo. Não é sacrificar, mas até onde eu vou, sabe? Isso se reflete em tudo na minha vida. O quanto eu ofereço minha vida como produto é um exemplo. Então, assim, eu falei, se eu for fazer isso, eu tenho que ter vontade de contar. Como é que eu enxergo a beleza? Qual é a minha lente para a beleza? E as minhas conversas elas não são muito óbvias, não que o óbvio seja ruim. Eu acho óbvio, tem dia que eu acordo e falo, nossa, queria ser óbvio, porque era mais fácil. Mas aí a gente vai e inventa um produto que customiza, que você tem que quebrar o modo de uso para ensinar, que o produto não está xingando o seu cabelo para você comprar ele. O
produto está dando para você a oportunidade de você dizer, hoje eu quero isso. E aí tentar trazer o banho como ritual, de você se conectar com você, para que você saiba o que você quer. Então, assim, é um ciclo. Você só sabe o que você quer quando você está conectada com você, que a gente está cada vez menos conectada, né? Esse é um problema. E aí você faz melhores escolhas que te dão mais autoconfiança, e você consegue sair de cabelo molhado, descobrir como ele seca. E aí é um looping de autoestima, e a marca ela não te serve só como um produto que é a solução, sem ele você não é nada. Não. Ele é não só o produto, mas ele é uma história que te traz para um lugar de beleza que é uma jornada muito mais longa. Então, assim, foi a história que eu achei legal de contar, né? Então, é um desafio também, porque as pessoas geralmente estão mais acostumadas com a história mais crua, né? Tá feio o seu cabelo, compra aqui. Mas, sim, porque eu acho que trazia uma camada mais interessante, além de ser um produto muito bom que deixa o cabelo lindo, né? Tem uma... Olá, professor. Bom dia. Cada vez mais as lojas de shopping estão sendo utilizadas não só para gerar vendas, mas também para exibir a sua própria marca e trabalhar com esse sentido. Então, eu gostaria de saber, em si, após a abertura da sua primeira loja, como foi o aumento de vendas nessa região e quanto tempo levou para você ter essa percepção? Como que você trabalhou a tua marca após a abertura dessa loja? Como que ela ajudou no teu break? Sim, muito boa pergunta. Sabe onde a gente sentiu rápido? No Instagram, dos demográficos, né, que fala do Instagram. Tipo assim, depois que a gente abriu, aumentou, porque era assim, o público da Agia Beauty reflete o meu, né, naturalmente no início. São Paulo, top 3. São Paulo, Rio e Recife. Quando a gente abriu a loja, Recife foi para segundo. E, além disso, o público ficou mais velho. Tipo assim, a gente conquistou um público mais velho, passante, mães, avós, das nossas consumidoras, que iam com elas na loja, que a nossa consumidora ela não é garotinha, tá? Ela não é adolescente. Mas mesmo assim, a gente aumentou um pouco a faixa etária de compra ali. Então a gente falou, caraca, realmente, a loja física, ela, por mais que seja de uma marca de internet que já tem o seu público, ela expande. Num ritmo que não é gritante, como uma campanha bem sucedida online, mas ela vai, sabe? E eu acho que o varejo físico é uma coisa que a gente ainda está aprendendo a ser excelente. É muito diferente, sabe? Então eu acho que é um desafio diário pra gente, porque, de novo, é uma dinâmica muito diferente do que o tradicional de você ter uma loja em shopping porque você já é uma marca muito bem construída, sabe? Os shoppings querem a gente porque a gente é diferente, traz um público novo. Então tem shoppings que é a gente que leva o público, não é o passante do shopping. Então a gente contribui mais com o shopping do que o shopping com a gente, para ser sincero. Mas eu acho que também tem uma análise do papel da loja naquele ponto e naquele shopping específico. Então, por exemplo, o Shopping Jardins pra gente é um shopping que é marketing muito bom. Porque ele não é um shopping de grandíssimas circulações, tem um ticket mais alto, um perfil mais turístico, então todo mundo passa por lá quando vem de outros estados do Brasil. Nosso público está no Brasil inteiro, então a gente tem muito público, deu certo lá, sabe? Fora que tem aqueles restaurantes que é cheio de blogueira, todo mundo vai e posta. Então pra gente, quando vê, é muito positivo do ponto de vista de marketing também. Mas é isso, você tem que ativar muito, pensar marketing para o varejo físico em ações de shopping, em propaganda dentro do shopping, em ações com outras marcas. Então não é só abrir a loja e vazar, entendeu? Você tem que continuar ativando, porque senão ele esfria mesmo. Então assim, esse é um músculo que a gente está aprendendo ainda, tá ficando forte, sabe? O digital a gente já é mais safo. Respondi? Tem outras? 421? Oi. Eu sempre fiquei pensando com relação à forma, assim, a Camila teve toda essa narrativa de mudar a relação com a beleza, com os médicos, com o cabelo. Eu acho que velho. Isso Eu foi acho tudo que que você pensou, acho que e não daí, tem tanta gente na hora lá, de velho. vamos experimentar, vamos executar, e alinhar o time para fazer esse sonho grande acontecer. Como você define, porque fazer escolhas é muito escolher onde você quer estar e onde você não quer estar.
E você falou que muita coisa veio por oportunidade, nem estava no plano. Como que você faz para manter o foco, chegar onde você quer chegar e, ao mesmo tempo, não perder essas oportunidades que aparecem? Engraçado, porque eu tenho foco e eu não tenho ao mesmo tempo. Porque assim, eu sei onde eu quero chegar e eu penso grande, mas o microfoco eu perco no dia a dia. Então, eu tô pensando muitas coisas ao mesmo tempo, ideias, tanana. Então assim, às vezes tive uma ideia aqui ou surgiu uma oportunidade no meu direct. Eu fico o dia inteiro no direct falando com as pessoas, com as celebridades, pensando em ideia e eu brinco que eu sou Pokémon. Eu vou com a Pokébola e pego a ideia e devolvo pro time, entendeu? Só que aí eu trago muita coisa. Então, assim, eu acho que o grande pulo do gato é se cercar de gente que tem umas características que eu não tenho, naturalmente. Então, assim, eu sou muito criativa, mas eu preciso de alguém que organize as ideias e que seja cumpridor de prazo e que execute de uma maneira muito assertiva e que chegue para mim, às vezes, e diga: isso aqui vai desviar o foco. É melhor a gente guardar essa ideia e depois a gente volta. Alguém que edite um pouco todo esse mundo que eu trago. Então, assim, eu acho que a gente não pode... A gente tem que saber também o nosso limite, até onde a nossa corda estica, porque você, no final do dia, vale a pena eu fazer um esforço para ser super analítica e aí eu perder o que eu sou boa? Meu papel na empresa é muito específico, tipo assim, não tem pra que eu ir fazer um MBA de não sei o quê, que eu pensei, será que eu vou estudar? Aí 2 segundos depois eu falei, não, peraí, é melhor contratar pessoas que me complementem bem, para que essa máquina rode melhor no que todo mundo é bom. Então eu acho que não tem uma receita pronta, não tem um equilíbrio pronto, sabe? Você vai vivendo e vai executando e trazendo pessoas que te complementam para o time. Essa miscelânea de cérebros dentro do time que pensem de maneiras diferentes são muito importantes. Eu lembro muito que no início da G-Build, não existia ainda, estava ainda nas pesquisas e tal. O meu pai eu sempre trago para ele dar opinião. Aí eu trouxe ele para um dia que estava o time todo, assim, inicial. E aí ele olhou, ele só olhava assim. Aí no final eu falei, e aí? Todo mundo parece que mora no mesmo lugar, né? Todo mundo parece que... Ele achou os cérebros muito parecidos. Tinha muita gente criativa. Aí, como você dissesse assim, falta analítico para poder balancear, entendeu? Ponto de vista diferente, é muito importante. Bom dia. Bom dia. Queria fazer uma pergunta não só para a Camila, mas para os meninos também, gerar um ambiente. Eu sou de uma empresa que trabalha com tratamento clínico com medicamentoso, que é cabelo, mas é calvície, é um outro lado. Uhum. O nosso foco é 100% em aquisição. Nós recomendamos somente o resultado do tratamento que precisa se manter. A gente viu isso quando o paciente quiser cabelo e usa a medicação. Então, ótimo, né? E aí, fiquei pensando muito que vocês falaram sobre diminuição e redução de verba de Black Friday. Uhum. A gente tem uma construção muito boa em social de crescer também, oferecer brinde. E, como o mercado normalmente faz, a gente bota dinheiro pra gente traz muito resultados. Uhum. Ninguém nunca parou pra analisar esse ponto. Putz, e se a gente um ano não fizer? Uhum. Sempre a verba ali de número de edição para entregar. E aí, fiquei pensando na questão de quando vocês disseram isso, sendo um produto físico, né, mais do varejo, tem muito ponto do cliente ser recorrente, ou quando você focaria só em primeira compra, furar essa bolha, chegar em outras pessoas para falar sobre o produto, ainda manteria uma estratégia de redução de verba? Ou você consegue reduzir, mas mantendo o teu público que já comprou e vai fazer uma recompra? Vou falar, e aí você me corrige totalmente se eu estiver viajando. Mas a minha sensação pega o dinheiro, bota numa influenciadora que, tipo, você aposta, sabe? Não só uma, talvez, mas que você não teria dinheiro para pagar, talvez, no dia a dia, mas uma verba de Black Friday você separaria, porque aí você adquire o cliente através dela e aí talvez dá um desconto um pouco mais moderado para sua base e não faz anúncio. Você adquire numa conversa direta do que você colocar ali o dinheiro na mídia. O que você acha? Boa. Deixa eu compartilhar aqui. Essa é a famosa pergunta de $1 milhão, né? E uma ótima pergunta, por sinal. E a resposta é que eu sempre tento evitar essa palavrinha ou.
De isso ou isso. Quando você troca ela e coloca isso e isso, você se dá o poder do teste. Porque a operação da manual, ela é diferente da operação da Pintix, que é diferente da operação da GE, e que cada estratégia ela vai comportar de uma maneira única. O que normalmente a gente faz, tá? Para a gente minimizar custos de black e aumentar a performance. Basicamente a gente prepara a base durante o ano. A black das empresas, elas precisam ser começadas a conversar em março, em abril, no planejamento estratégico. A sua base que você vai vender lá em novembro é uma base que você está construindo hoje. Inclusive, se começar hoje, está atrasado. Porque muitas empresas, elas esquecem, negligenciam esse cuidado de criar uma audiência, né? E outubro quer fazer isso. Então, os caras, além de investir para conversão, eles estão desesperados porque não tem base, precisa construir base, precisa engajar base, precisa converter isso em 2 meses. Empresas que aproveitam que o CPM, um pouco técnico aqui, tá? Custo por mil impressões, que é o custo do anúncio. O CPM ele é mais barato durante o ano, ele adquire pessoas durante o ano, e aí na Black Friday você pode até adquirir pessoas, porque é uma ótima chamariz, mas talvez não com mídia tão forte, com outras estratégias, mas utiliza da mídia para poder vender para sua base. Então, basicamente você tem uma estratégia de aquisição durante todo o ano, e ali na Black Friday você entende, né, o split ali, 80-20, 70-30, para poder entender. Porque sim, é muito normal a empresa se frustrarem, acho que rolou isso com vocês antes da gente entrar, né, de pôr um caminhão de dinheiro na Black e a expectativa lá em cima, e aí, não rola. E aí, o que aconteceu? O problema não foi ali, o problema foi lá em janeiro, que não começou a conversar, que não começou a desenhar a Black, entendeu? Então, assim, não só isso, mas picos do varejo, e aí a gente tem aqui Semana do Consumidor, tem Black, tem Natal para quem é varejo de shopping e tal. Cara, não deixem para falar de datas sazonais 1 semana, 2 semanas antes. Não vai rolar, assim, é matematicamente impossível você testar, validar, escalar e dar resultado em curto espaço de tempo. Então, quando a gente fala muito aqui sobre uma metodologia de growth, é always on, é testar e validar todo dia, é testar e validar a hipótese toda semana. Só que lembra sempre que o teste, né, ele precisa ter para quem, quando, em que velocidade. Então, sim, precisa ser criada uma filosofia de teste, que é o quê? Cara, o que eu quero testar no caso da manual? Cara, eu quero testar o aumento da minha aquisição na Black a um custo menor, por exemplo. Cara, beleza, você tem uma hipótese. Dessa hipótese, qual vai ser o cascateamento de testes que você vai ter ali um cheiro se está indo para o caminho ou não? Então, cara, isso vai cascatear em 10 testes a serem feitos. Desses 10 testes, você vai testando e é aquela verbazinha de sacrifício, e aí que é loucura mesmo, cara, deu na cabeça, obviamente, a empresa não quebrando ou ninguém sendo preso, cara, vai embora, mete as caras e testa, e com certeza, isso eu te afirmo, que se você fizer isso durante o ano inteiro, em setembro, essa pergunta vai estar respondida. Então você vai saber exatamente o que você precisa fazer para ter mais aquisição, para aumentar a sua retenção, com investimento, com eficiência de mídia. Verdade. Então, basicamente é isso. É isso aí. Mais alguma, pessoal? Ali, ó. Tem uma ali. Oi, prazer, Monique. Eu sou marketing no mercado. Cami. Você estava contando um pouco sobre o momento que você está agora da marca da estratégia de digital, né? De fazer expansão agora tanto do portfólio dos seus produtos, da expansão das lojas físicas. Eu queria entender um pouco como é que está sendo esse processo de discovery dos produtos, como é que vocês estão fazendo a construção para entender como é que vai ser o lançamento do produto no momento certo, como é que são os clientes que vocês vão atacar, né, a construção. Acho que a última é lá, ó. Um pouco desses bastidores mesmo, dessa união que vocês vão fazer de produto e marketing, dessa fase nova que vocês estão mesmo de construção da marca. Sim. A gente ainda tem um portfólio muito reduzido, né? Então tem muito território básico para explorar. Em termos de, porque assim, a nossa linha ela já é diferente pela qualidade dos ingredientes, pelo fato de ser uma fórmula limpa, etc e tal. Só que tem muitos produtos básicos na jornada de cuidado com o cabelo que ainda não estão no nosso portfólio. Acho que tem uma última ali. Construção. Aí, ó.
sabe? Ali no Então, assim, canto, a gente aí a tem gente alguns fecha. produtos que, dentro de como a gente faz, são novidade, Inclusive, que é uma quando ela linha responder, de qualidade pega o muito computador, alta, o por microfone preço e super pode falar, legal, gente, ó, última pergunta. que ainda vai complementar, ao mesmo tempo que a gente tem o desafio de somos uma marca customizável que resolve muita coisa. Então, como é que você lança produto complementando um portfólio nesse sentido? Então, esse é um papo que a gente tem muito, porque é necessária a expansão de portfólio, mas sem matar o core da nossa marca, que nos diferencia, que é essa liberdade da consumidora customizar e transformar o ritual de cuidar com o cabelo dela, que é uma coisa que muitas marcas tentaram fazer, e por não ser o core, por não ser uma dedicação de explicar, flopou e deixou de lado, porque dá muito trabalho para explicar. E aí, ao mesmo tempo, também, acho que tem um trabalho muito de olhar, como eu posso falar, tem muita marca lançando muito produto. Então, tem os complementos e tem as loucurinhas que a gente quer fazer, que às vezes eu fico assim, pentelhando, que às vezes é uma textura, às vezes é um jeito de aplicar um produto básico que transforma o produto em alguma coisa para a base de cliente, sabe? Às vezes é um leave-in básico, mas que o jeito que você vai comunicar a aplicação dele no cabelo vai trazer um diferencial, sabe? Por exemplo, a Boca Rosa fez o negócio dos pontinhos que mistura. O produto é básico, é um ótimo produto, tal, tudo, mas a maneira que ela mostra é uma maneira que causa uma curiosidade, uma estranheza positiva, sabe? Então, acho que o produto deve ser pensado não só no que ele faz e na qualidade, mas em como ele vai ser comunicado para essa nova era de formação de opinião no TikTok. Que é isso, né? Quando você chega numa Sephora hoje em dia nos Estados Unidos, que é aquele paraíso e tal, tem uma hora que o paraíso fica um inferninho, porque é tanta marca com comunicação boa, produto bom, que você fica assim, ó, você chega com sede, chega uma hora que você tá com dor de cabeça. Tipo assim, aí eu parei lá fazendo pesquisa e falei, como é que a pessoa escolhe? Porque antigamente você ia descobrir o produto na Sephora, tipo, olha esse lançamento, Hot Now, lembra que tinha? Hoje em dia você fica meio tonto, então eu acho que hoje em dia, a pessoa já chega com a lista do TikTok, meio certeira para comprar, que aí já tem a sinalização, não é Hot Now, é TikTok Viral, e ela já compra brifada. Então a conversa começa no TikTok, né, para beleza. Então acho que tem que pensar nessa camada de como esse produto vai ser comunicado além de desenvolvido, né. Então assim, é isso, a gente tem muita coisa legal para lançar, principalmente dentro desse escopo de produto clean. Tipo, ontem eu tava, nossa, eu quero um gel que eu vou passar no meu cabelo, que vai segurar, mas que eu vou passar escova, e no outro dia eu não vou ter que lavar o cabelo, porque é um terror. Você fica com o cabelo duro, né, parece um capacete, e estraga o cabelo. Então a nossa missão é trazer todas essas funções que a gente precisa como mulher, de styling, etc., deixando o cabelo saudável, né? Então, respondi. Claro. Acho que a gente vai para a última pergunta agora. Oi, tudo bem? Eu sou Thalita. Eu trabalho em indústria diferente, a Danone. E eu queria fazer uma pergunta. A gente está contando muito do seu case, incrível, estou aprendendo aqui umas coisas com você, mas muito voltado para o B2C, né? Para o site próprio, para vendas do seu próprio negócio. Qual que é a estratégia que você tem e qual é a estratégia em marketplaces, por exemplo? Como é que é a venda numa Amazon, no Mercado Livre? Vocês faz parte do business e como que é a estratégia? Inexistente, por enquanto. A gente tomou essa decisão, que também foi uma decisão que eu não sei como eu tomei ela assertivamente, sem o material de vida que eu tenho hoje, mas muitas coisas aconteceram assim que eu lancei a marca. Então, assim, teve gente querendo comprar novinho, né? Teve gente querendo colocar em todas as farmácias do Brasil, e eu lembro que o pessoal ficou, temos que ir amanhã para todas as farmácias. E aí eu falava, não, a gente não vai. Por quê? Não sei explicar, mas não tem nada a ver, a gente não vai. E é de pau louca, né? Porque assim, as farmácias queriam. Só que aí quando você vê hoje, ia ser como isso, esse booster lá, solto, naquela prateleira, que eu não ia ter dinheiro para pagar trade. Aí a pessoa ia entender como que era um booster e como é que ela ia usar. E aí eu ia ter caixa para poder botar em todas essas farmácias que o povo queria que eu botasse, eu ia quebrar. Porque eu ia ter que botar um monte de produto numa rede gigante, que tem todo o business dos pontos físicos fora, é um business completamente paralelo. Então você tem que dar produto, você tem que manter o produto lá, você tem que ter um caixa muito bom. É um business que diminui muito a margem, porque você tem que ter muito investimento também em trade, para você estar bem posicionado, principalmente se você é uma marca pequena, a pessoa não chega procurando, tipo, imagina uma marca nova, ela não vai chegar procurando G-Beauty lá.
Você não pode ter ruptura, porque senão eles não te querem mais lá. Então é todo um rolê para aquilo ali fazer sentido para uma marca pequena, entendeu? Então, assim, ainda bem que a gente não foi. Hoje em dia, eu vejo que, eu já entendo uma outra camada, que tem muitas marcas que foram adquiridas, que eu não posso citar aqui, mas que quem adquiriu teve muita dificuldade depois, porque a marca estava tão espalhada, que você perdeu o controle do preço, você mudou de categoria sem querer. Porque você vende em tantos lugares, as pessoas mudam o preço e quando você vê, você não é mais essa categoria que você criou a marca, você está muito barata. Aí o trabalho que dá você recolher e estabilizar o preço e voltar para a sua categoria também. Então, assim, a nossa estratégia realmente ela é expansão por loja física própria e pontos de venda além dos nossos, muito estratégicos e que a gente tenha um pouco mais de controle mínimo, assim, de como o nosso produto vai estar sendo exposto, a comunicação dele, etc., considerando que é uma marca nova. Então, eu acho que eu já conversei com donos de marcas, tipo, criadas mais ou menos no mesmo modelo que eu, que foram e que não foi legal. Outros tiveram muito sucesso, mas eu acho que a loja própria da marca para a marca digital ainda tem um papel muito, muito forte. Obrigada. Não, é pra fechar. Você quer fechar aí? Pode fazer fechar mesmo. Então acho que é isso, não queria agradecer imensamente, a gente sabe que o seu tempo é bem difícil de conseguir, mas acho que foi muito engrandecedor aqui, aprendemos várias coisas, eu realmente achei um bate-papo muito legal, essa questão da storytelling aí do produto, que era algo que eu já sabia, mas tu falando assim, acho que fica mais claro pra gente, né? Então, acho que é isso. Pedrão, muito obrigado também. Não, boa, galera. É isso, assim. Obrigado a todo mundo que teve esse tempo. Eu acho que é uma oportunidade muito boa, né, da gente saber aqui e abrir um pouco mais, desmistificar, né, um dos maiores cases aí que estão sendo construídos no mercado de beauty. Agradecer todo mundo que veio e, pô, a gente vai ficar aí ainda para poder trocar uma ideia, para poder conversar, quem quiser. Sim. Chamar a gente aí, tá? Tem a galera aí com a camiseta nossa, é isso. Obrigado, Cami. Obrigada, mais uma gente. vez, um Foi enorme ótimo. prazer. Obrigadíssimo. Estamos aqui.